Twitter, Rajuria Hada, Jadekni Chukader, Narena Karudni Haji. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Diga amém. Amém. Fecha a sua Bíblia, coloca a sua Bíblia no lugar onde você estava sentado. Pega na mão da pessoa mais bonita, cheirosa, perfumada, que está selando. Olha para a pessoa, olha nos olhos dessa pessoa bonita, cheirosa. Eu sei que eu estou bonito, mas não olhe para mim não. Olhe para a pessoa que está ao seu lado, tá bom? Algum de você que está bonito aí, o pessoal está olhando para você? Eita glória! Olha nos olhos dessa pessoa, dá um sorriso, pisca o olho, mostra os dentes. Se você é evangélica, pode mostrar as línguas, não tem problema não. Diga para ela, é um grande privilégio que você esteja ao meu lado em esta noite. Diga para ela, quero te pedir um favor. Ora por mim e eu me comprometo a orar por você. Diga amém. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Está faltando aqui, pastor, aqui? Não. Está vindo aqui, não? Não entendi. Está vindo aqui. Eu vou falar uma coisa aqui. Está aqui. Tudo bem. Está escondido. Amém, pessoal? Amém. Se vocês leem as suas Bíblias, agora não, tá? Porém, se vocês leem as suas Bíblias, vocês vão descobrir que existiram, vamos falar do passado, existiram milhares e milhares de pregadores. Amém? Ou você dois, você já parou. Vem aqui, você venha. Vem, senta aqui. Um aqui, senta aqui. Vem aqui você. Vem aqui, rapaz. Pode orar à vontade. Senta aqui. Não é para ficar andando não, rapaz. Que negócio é? Abraça aí. Você vai descobrir na sua Bíblia que existiram milhares e milhares de pregadores. Amém, pessoal? O primeiro pregador da história é conhecido como Adão. Amém? Adão foi um pregador do Evangelho. O que pregava Adão? Adão pregava sobre a vinda do Messias. Lembra quando Deus disse para a serpente: e pondrei inimizade entre ti e a mulher. A mulher terá um filho, ele te amarrará a cabeça e tu lhe morderá o carcanhão. Ali o Senhor Deus estava falando do Messias. Amém, pessoal? Está entendendo? E se você continuar lendo a Bíblia no Gênesis, você vai encontrar uma fase que se chama cronologias. São fulano gerou fulano, fulano gerou fulano. Você leu? Você não leu ainda naquela, porque são muita gente. Bom, a gente diz, quem são essas pessoas? Essas pessoas eram pregadores do Evangelho também. Então, começando desde Adão até Malaquias, no Antigo Testamento, se nós contarmos, são milhares e milhares de pregadores. Porém, não existiu homem mais apaixonado por pregar o Evangelho como Jesus. Diga amém. Jesus, esse sim era apaixonado mesmo por pregar o Evangelho. Para você ter uma ideia, Jesus estava nas montanhas, ele pregava nas montanhas. Jesus estava no deserto, ele pregava no deserto. Jesus estava dentro de um barco, ele pregava dentro do barco. Jesus passava pelo cemitério, ressuscitava os mortos para os mortos ouvirem a pregação dele. Lázaro estava morto, ele subiu lá, ressuscitou Lázaro, entendendo agora? Então Jesus era muito apaixonado por o Evangelho. E uma das características que Jesus tinha para pregar, primeira característica, que ele andava com seus 12, diga comigo, 12 discípulos.
Fala de novo. 12 discípulos. Olha aí. Outra característica que Jesus tinha quando evangelizava, quando andava com seus 12 discípulos, é que quando ele parava num ponto determinado, os discípulos automaticamente já sabiam, já estavam praticamente programados os discípulos. Quando Jesus parava em algum lugar, os discípulos pensavam assim, ó, se Jesus parou é porque aqui vai ter um culto. Amém? Vamos, por exemplo, vem aqui, meu querido. Hoje você vai emagrecer, tá bom? Caminha aqui, você caminha e para em qualquer lugar. Então, eu sou discípulo de Jesus, você caminha, tá? Caminha, tá? Parou. Quando Jesus parava, os discípulos automaticamente já deixavam ele e saíam, entendeu? E Jesus ficava. Sabe por que os discípulos, senta aqui, meu querido. Sabe por que os discípulos saíam? Os discípulos saíam para evangelizar. Porque nesse lugar Jesus iria ter um culto. Jesus não evangelizava, não. Que muita gente pensa que Jesus evangelizava, não. Jesus era encarregado de trazer a mensagem. Quem evangelizava eram, quando os discípulos eram? Quanto era, pessoal? Os 12 discípulos. Agora, ali onde eu queria chegar para vocês. Imagina só, 12 homens, sem celular, sem internet, sem Facebook, sem nenhum tipo de meio de comunicação, conseguiam reunir 2.000, 3.000, 4.000, até 5.000 pessoas. Diga assim, misericórdia. ¿Sabe o que está acontecendo agora? Que praticamente os discípulos estão dando um tapa na cara. Porque nós temos celular, tablet, tudo os meios de comunicação. E tem gente em nossos meios, não aqui não, em nosso meio cristão, não importa a doutrina da igreja, pessoas que têm todo tipo de meios de comunicação e tem anos que não traz uma alma para o Senhor. Tem gente que nem ele mesmo vem para a igreja, vem obrigado. Que tem uma festa, aniversário, um pregador bonito lá da Síria, lá, tá vendo? Então, imagina só, 12 homens conseguiam reunir, 12 homens sem celular, sem nenhum tipo de meio de comunicação, conseguiam reunir 2.000, 3.000, 4.000 pessoas. Não é um tapa na nossa cara? Com certeza. Você entende agora? Agora, logicamente, sempre tem alguém que defende essa tese. Porém, os discípulos, cada um, assim como todos nós, eles tinham estratégia para evangelizar. Por exemplo, vamos a ver João, cada um dos discípulos, eu não vou falar todos, tá? Cada um dos discípulos, ele tinha uma característica, um dom. Por exemplo, Jacona, conhecido como João. João é conhecido como, quem sabe? O apóstolo do amor, amém? Você pode imaginar como João evangelizava? De repente ele evangelizava assim: ô meu querido, meu filhinho, Jesus te ama, rapaz, vai para a igreja ali, você entende agora? E esse eu te amo, Jesus te ama, meu querido, conquistava o coração das pessoas aí, e ele trazia as pessoas para a igreja, amém, pessoal? Você pode imaginar Judas é tesoureiro, não? De repente Judas falava assim, imagina ele usando o seu dom, não? Aí, meu querido, vai para a igreja, é de graça, você não vai pagar nada não, é de graça, tá bom? Só para dar um dízimo, uma oferta lá e pronto, acabou. E entende agora? Era o dom que ele tinha, ele usava para trazer as pessoas. Agora é difícil você ver um incrédulo evangelizando, mas nós temos Tomé. Como que será que um incrédulo evangelizava? Porque diz que os discípulos, vou repetir de novo, quem trazia essas pessoas para o evangelho, para o culto, não era Jesus, eram os discípulos. E cada um deles trazia uma quantidade, 500, 350, não sei quanto, porém ele traía. Não se imagina, Tomé, como será que Tomé, um incrédulo, evangelizava? Vai lá, meu querido, vai para o culto, de repente você vai ser curado lá, mas não sei não, mas de repente. Quem sabe, não? Entende agora? E esse, quem sabe, quizás, conquistava o coração das pessoas. Agora nós temos um complicado na história. Pedro, daqui a pouco vamos falar de Pedro. Shikeda Haruki, Caná. Pedra pequena e agressiva. Como será que Pedro evangelizava?
Eu posso imaginar Pedro pegando uma pedra. Vai para o culto ou não vai para o culto, não, rapaz? Vai ou não vai? Você entende agora? Então, eu recomendo para você usarem essa estratégia que Deus deu para você. Mas não use a de Pedro, tá bom? Senão você vai apanhar. Agora, pessoal, Pedro conseguia, o discípulo conseguia reunir essa quantidade grande de gente. Vamos falar com outra característica da pregação de Jesus. As pregações de Jesus é que as pregações de Jesus não eram 30 minutos, não era 15 minutos. Eu conheço porque nos nossos países a gente estuda muito essas coisas. Na Israel, fronteira. As pregações de Jesus, segundo a pesquisa dos sacerdotes lá em Jerusalém, até o dia de hoje, ela demorava mais de 4 horas. 2, 3, 4, 5 horas para frente. Inclusive Nicodemo foi uma noite toda uma noite. Imagina se Jesus não gostava conversar. Porque ele era apaixonado por pregar o Evangelho. Amém, pessoal? Agora vamos falar das mensagens de Jesus. Está confirmado, tá? Pela lei do sol, pela lei de Deus, está confirmado. Todas as mensagens que Jesus realizou, ou como falar, administrou durante esses 3 anos e meio que ele passou na terra, todas essas mensagens são consideradas mensagens de muita importância para a vida espiritual, moral do ser humano. Diga amém. Amém. Você está entendendo? Todas essas mensagens que Jesus administrou na terra, todas elas, o sermão, o semeador, o peixe, todas essas mensagens, elas são consideradas até hoje, pela ciência por todo, como mensagem de muita importância para o ser humano. E todas essas mensagens tiveram a duração mais de 2 horas. 2, 3, 4, 5. Você está entendendo, meu querido? Porém agora Jesus está saindo da cidade de Bethsaida. Bethsaida aqui, não? Bethsaida. E ele vai para uma cidade chamada Siquém. Cesareia. Confundindo com outra cidade. Agora Jesus está saindo para a cidade de Siquém, de Cesareia, ou Cesária. E ele vai com seus 12 discípulos. Amém, pessoal? E quando ele chega na porta da cidade, ele para. Quando Jesus parou, os discípulos já sabiam que de repente ele iria trazer uma mensagem, uma pregação. Quando os discípulos se viram para saírem a evangelizar, foi a única vez, segundo a história dos judeus, foi a única vez que Jesus proíbe a seus discípulos para evangelizar. Você imagina o que passa pela cabeça do discípulo? Mestre, se o Senhor parou aqui, é porque vai ter uma mensagem, então deixa nós evangelizar, né? Mas porém, imagina Jesus falando assim: não, hoje vocês não vão evangelizar, mas vai ter culto. E o povo são vocês. É decir, Jesus estava dando a entender para os discípulos que esse dia ele teria uma mensagem, uma pregação, porém não com uma quantidade de pessoas, não com 5.000, 4.000, 3.000 pessoas. E nesse dia Jesus iria ter uma pregação, só uma mensagem só para seus 12 discípulos. Diga, graças a Deus. Diga assim, que privilégio. Fala, bata o peito assim, diga assim, que privilégio. Imagina o que passou pela cabeça dos discípulos. Uau! Um culto só para nós, não é, minha irmã? Um culto só para nós, que coisa maravilhosa. Eu posso imaginar a alegria dos discípulos, porque esse dia não ia ter menino tomando água, outro no banheiro, outro dormindo, você entende agora? Era uma mensagem só para eles.
Vamos imaginar as mulheres do círculo de oração desta igreja. Eu posso ver quando eu sou convidado para ir para as festas do círculo de oração de algumas igrejas, quando estão de aniversário. É a festa do círculo de oração, amém, pessoal? E ela convida pregadores, cantores famosos, e a que menos participam dos cultos são as mulheres do círculo de oração, porque estão na cozinha, estão na cantina, estão na portaria, entendeu? Agora, a festa não é do círculo de oração. Você imagina você fazer uma festa do círculo de oração e o pregador seja Jesus, o próprio Jesus. E de repente você não pode participar dessa pregação porque você está na cantina. Porém, imagina só se Jesus falasse para você no outro dia, falasse, círculo de oração, eu não vi você no culto não, porque você está nas cantinas. Porém, agora vou ter um culto só com as mulheres do círculo de oração. O que faria você? Faria assim, uau! Não? Que privilégio! Então, é assim que se sentiram os discípulos. Os discípulos se sentiram privilegiados. Uau! Um culto só para nós. Amém, pessoal? Só que havia uma preocupação entre os discípulos. Sabe qual era a preocupação? A preocupação era: quanto tempo Jesus vai trazer essa mensagem para nós? Porque se quando está com 5.000, 3.000, são 4, 5 horas. Imagina nós que somos discípulos, somos obrigados a ouvir Ele. Entendeu? E de repente alguém fica pensando assim, Jesus vai trazer a mensagem de 1 hora, de 10 horas para com nós. Mas deixa eu te falar uma coisa, igreja. Deixa eu te falar uma coisa muito importante. E vou repetir praticamente as mesmas coisas. Todas as mensagens que Jesus administrou durante os 3 anos e meio aqui na terra, essas pregações são consideradas pregações de suma importância na vida do ser humano. Amém? Confirmamos? Amém? E todas essas pregações duraram mais de 2 horas. É assim, 2, 3, 4, 5. Amém, pessoal? Confirmamos? Só que agora, esta pregação que Jesus fez para com seus 12 discípulos são, ela é considerada na humanidade toda, tanto no céu, na terra, como no inferno, ela é considerada a pregação muito mais importante da vida de um ser humano. E sabe quanto tempo durou essa pregação? Imagina, essa pregação aqui, que agora que a gente vai ouvir agora, ela é mais importante que o Sermão da Montanha, que durou 6, 7 horas. E sabe quanto durou esta pregação que Jesus fez para seus 12 discípulos? E é tão importante assim? Ela simplesmente durou 15 segundos. Diga, uau! Que pregação é essa? Fala assim, que pregação é essa? Querem ouvir essa pregação de Jesus que durou 30 segundos? Era considerada a mais importante da história, tanto no céu, na terra e em qualquer lugar desse universo todo. Querem ouvir a pregação? Vamos lá. Os seus discípulos ficam ao redor, Jesus fica de pé. Posso imaginar ele olhando na cara de todo mundo esperando os 3, 5 horas de pregação. E de repente ele faz só uma pergunta. Pessoal, eu quero saber quem sou eu. Pessoal, eu quero saber o que as pessoas estão falando de mim. Pessoal, eu quero saber quem sou eu para vocês. Você entendeu o mistério? É a pregação mais importante da história, porque não adianta o homem aprender toda a Bíblia, todos os cursos de teologia, de ciência, tudo o que seja. E se um homem não confessar quem é Jesus, a sua vida foi em vão. Aleluia! É a mais importante da história, porque um homem pode ser o homem mais rico em sabedoria física, espiritual, moral. E se esse homem não confessou em 1 segundo quem é Jesus, toda a sua vida terá sido em vão. Por isso é que é a pregação mais importante da história.
Lo mais importante de um culto, logicamente, adorar o Senhor é importante, é bom. Mas o mais importante acontece no final. Em menos de 15 segundos, o pastor diz: ei, alguém aí quer aceitar Jesus como Salvador? Esse é o grande culto, quando ele diz: ei. Você entende agora? Agora Jesus está fazendo não um curso, mira, me fala assim, me fala quem é fulano. Ele não está fazendo pergunta de teologia, nem pergunta de sociologia, não, ele de demonologia. Ele está fazendo uma simples pergunta, porém é a mais importante da história: quem sou eu na sua vida? Glória a Bíblia não fala que uma ordem cronológica. Fala certo? A Bíblia não fala que Pedro, João, Maria, cada um responderam a seu tempo. E nós vamos inventar uma ordem cronológica aqui, tá bom? Nós podemos imaginar Jesus fazer a pergunta, dá um passo para trás. Não está na Bíblia, tá, pessoal? Não está imaginando, tá? Jesus dando um passo para trás. Entendeu? Que não está. Não ir para trás nem para frente. Você imagina, né? Que Jesus tem dando um passo para trás. E nós podemos imaginar Natanael levantando a mão, dá um passo na frente. E olha o que diz a Bíblia. E uns responderam: Senhor, eu ouvi falar. Você entende agora? Eu ouvi falar lá fora que o Senhor é o anjo Gabriel. Imagina que Natanael tenha respondido e o próximo tenha sido João. Imagina que João tenha dado um passo na frente e João tenha falado assim: Senhor, eu ouvi falar que o Senhor é o anjo Gabriel. E segundo a Bíblia diz que uns responderam: o seu anjo Gabriel, você é o profeta de Deus, você é o profeta Elias, o seu anjo Gabriel. Está entendendo agora? Cada um falava, todos eles usavam a mesma expressão, porém mudavam o personagem. Qual é a expressão? Eu ouvi falar que o Senhor é X. Amém, pessoal? Amém. E os 11 dos 12 discípulos, 11 discípulos deram a sua resposta: eu ouvi falar. E faltou um discípulo. Qual seria? Peter. Imagina Pedro, não? Vou chamar aqui você, meu querido. E vocês dois são grandes os dois aqui. Fica aqui, faz uma parede para mim aqui assim, tá? Olhando para lá. Bom? Olha lá, para lá. Aqui, meu querido. Eu posso imaginar Judas. Estou brincando, tá? Não ajuda não. Eu posso imaginar Judas e Tomé, forte, grande, fazendo uma parede para que Pedro não veja a sua resposta. Todos eles responderam, tá, pastor? Todos eles respondiam. Imagina que eles responderam assim: Senhor Jesus, eu ouvi falar que o Senhor é o anjo Gabriel. Eles falavam assim porque eram homens estudados, você entendeu? Eram homens capacitados em sabedoria. Agora nós temos a Pedro. Você fala para mim assim: cala a boca, Pedro, não fala não, Pedro. Vai, mas sim. Cala a boca, Pedro, não fala não. Mas faça a parede aí, tá bom? Eu quero falar, rapaz, deixa eu falar. Não, Pedro, fica quieto. Deixa eu falar, rapaz. Não. Tá amor. Tá certo. Mas fica aí, tá bom? Sabe o que acontece? Sabe por que os discípulos impediam que Pedro desse a sua resposta? Por isso que na Bíblia sempre está Pedro de último. Sabe por quê? Porque os discípulos sabiam que cada vez que Pedro falava com Jesus, Pedro levava uma bronca de Jesus. Porque Pedro era praticamente analfabeta. Pedro não tinha a sabedoria que tinha Tomé. Pedro não tinha a sabedoria que tinha Judas. Se Judas estivesse vivo hoje em dia, Judas seria ministro da defesa. Conhecia de armamentos, de tudo. Se Tomé estivesse vivo agora, Tomé seria um grande administrador, de construção, engenheiro de construção. Arquiteto sabia trabalhar com construção. Se Mateus estivesse vivo agora, Mateus seria o secretário da finança aqui no Brasil. Ou me conhecia economia, tá? Você entendeu agora? Quem é Pedro? Pescador. Que pedra pequena e agressiva, forte.
Aqui, rapaz. Esse era Pedro, tu me entende? Agora Jesus, cada vez que os discípulos sabiam, cada vez que Pedro fala com Jesus, leva uma bronca de Jesus, levava uma bronca de Jesus. Vou te falar dois exemplos. O primeiro exemplo, fica aí, tá? Não vai. O primeiro exemplo, diz a Bíblia que em certa oportunidade Jesus estava indo para Jerusalém, caminhando com seus discípulos. E Jesus vai conversando o que vai acontecer em Jerusalém. Pessoal, eu vou chegar em Jerusalém, o pessoal vai me prender, entende agora? O pessoal vai me levar um tribunal, o pessoal vai me condenar, julgar, condenar, inclusive vai me espancar. Quando falou espancar, que fez o Pedro? Senhor Jesus, fica aí não, por em cima do meu caráter, isso não é para não. O que falou Jesus para Pedro? Afasta-te, Satanás, que ele pena de tu peso. Entendeu? Outro exemplo. Estava na Santa Ceia. Olha essa menina lá, meteu uma pedrada nele. Estava na Santa Ceia agora, na última ceia. Quem falou Jesus? Pessoal, um de vós vai me trair. Quem foi que abriu a boca? Pessoal, olha para cá, Pedro. Quem foi que abriu a boca? Aleluia. Pedro, não? Quem falou Pedro? Senhor, eu nunca vou te trair. Quem falou Jesus? Imagina a canção de Jesus. De novo, Pedro, você vai me trair, rapaz. Você me traíra. Então, você está vendo aí dois exemplos. Cada vez que Jesus, Pedro falava com Jesus, chamavam de capeta, chamavam de traíra. Você entendeu? Só que agora Jesus está fazendo a pergunta e Pedro tem que responder. E o discípulo disse: rapaz, o que você vai falar? Você vai falar besteira, rapaz. Entendeu? E é assim que acontece na igreja também. Em nossas igrejas acontece assim. De repente o pastor diz assim: Irmã Maria, vai cantar um hino aí. E todo mundo sabe que a irmã Maria não sabe cantar. Ela canta assim. E todo mundo sabe que a irmã Maria não canta. O que fala a pessoa? Vai falar besteira. Entendeu? Mas deixa eu te falar uma coisa. Quem está chamando a Pedro não é nem Pedro, nem vizinho, nem namorado. Quem está chamando a Pedro é Jesus. Ninguém se alegrou porque eu falei Jesus. Então, Pedro está sendo impedido. Pedro, não fala não, Pedro, porque você fala besteira. Mas me pergunta, pessoal, quem está chamando a Pedro? Quem está chamando a Pedro? Não, eu estou perguntando para você. Você vai responder agora. Quem estava chamando a Pedro? Jesus. Era o vizinho? Não. Era papai, mamãe? Não. Era o tio, a tia, namorado, namorada? Não. Quem estava chamando a Pedro era? Jesus. Vamos falar primeiro, diga, o Deus Todo-Poderoso. Você, meu querido, você vai falar assim: deixa passar a Pedro, tá bom? Você vai gritar bem forte, veio a ser Jesus. E você vai falar para mim: cala a boca, rapaz, fica aí, rapaz. Não, olha aqui, pessoal. Eu quero falar, rapaz. Quero falar, fala aí, cara. Deixa passar, Pedro. Sai do meio, rapaz. Vai deixar passar Pedro aí. Deixa passar, Pedro. Sai Aí. do meio aí, rapaz. Você não entendeu o mistério? Você vai entender agora. Ei, quando Jesus chama, não adianta Jericó ficar em pé, ela tem que cair. Quando Jesus chama, o mar vermelho tem que se abrir. Quando Jesus chama, os filisteus têm que morrer. Aleluia. Quando Jesus chama, ninguém fica no meio. Glória a Deus. Obrigado, pode sentar agora. E os discípulos estavam sendo impedidos de falar. E os discípulos diziam: não, Pedro estava sendo impedido de falar. Por quê? Porque era considerado que não sabia nada. Porém, Jesus não quer saber se você sabe cantar, se você sabe pregar. Ele não quer saber, não sabe por quê? Porque ele chama, prepara, capacita e envia e manda. Glória a Deus. Glória. Ai! Olha o que diz a Bíblia aqui. A Bíblia não, Jesus. Ai! Ai de aquele que mexe com um dos meus pequenininhos. Nós estamos reunidos esta noite aqui por quê? Porque o pastor chamou nós? Não. Porque o evangelista, o missionário, nos chamou nós?
Ele simplesmente fez um convite. Porém, quem nos chamou para nós nos reunir esta noite foi o próprio Deus. Glória a Deus. Foi o Espírito Santo de Deus que nos convenceu de todos os nossos pecados e nos trouxe para nos congregar em esta assembleia. E ai, quem mexer com um de vocês que diz assim: foi para a igreja? Deixa chegar. Não mexa com os pequenininhos do Senhor. Ai de quem mexer com um dos meus pequenininhos. Agora você pode imaginar, meu querido, Pedro quebrando a barreira. É discípulo grandão para lá, é discípulo grandão para lá. Pedro pequenininho entrando na roda. Olha aqui, Pedro aqui. Eu posso imaginar Pedro assim, pastor. Aleluia. Eu posso imaginar Pedro assim. Glória a Deus. Eu quero quem vai mexer comigo agora. Entende agora? Eu quero ver quem vai mexer comigo agora. E os discípulos, olha a cabeça do discípulo. Vai falar besteira, não tem problema não. Vou falar besteira, pode parecer, mas ninguém me tira desse privilégio de estar na frente do meu Senhor. Glória a Deus. A igreja, quando vem para o membro da igreja, o convidado, visita, seja o que seja, quando vem para o templo do Senhor, ele tem que caminhar assim. Glória a Deus. Aleluia. Estou na casa do Senhor, é um privilégio. Ninguém me tira o meu privilégio. Mas tem gente chegando na igreja assim. Estou morrendo, pastor. Ei, quem te chamou foi ele. Tira peito, levanta a cabeça. Amém, pessoal? Glória a Deus. E diga assim: quem me chamou foi ele. Pedro se estava sentindo cara. Eu queria ver alguém falar assim: sai, Pedro, sai daí. Eu queria alguém mexer com Pedro nesse momento. Então que Jesus ia fazer assim: rapaz. Eu acredito que Pedro, Jesus ia dar uma surda. Se alguém mexer com Pedro nesse momento, acredito que Jesus ia. Pedro estava amparado debaixo da mão do onipotente Deus Todo-Poderoso. E a pergunta: o que pode tirar um jovem da presença de Deus? Quando nós jovens vimos para a igreja, nós estamos na presença do Senhor. Amém, pessoal? Amém. E que pode tirar um jovem da presença do Senhor? Aleluia. A pergunta para você pode responder se você quiser. O que pode tirar um jovem, um adolescente da presença do Senhor? Alguém diz assim: nada, aleluia. Sim, tem gente assim. Claro, não estou falando que o pastor vai derrubar essa janela aí, não, tá? O pastor não pode derrubar a janela, não. Mas essas igrejas que tem janela assim, é um perigo para o jovem. Sabe que é um perigo, pastor? Quando a igreja tem janela assim, pelo menos que estão fechadas, não? Mas tem aquelas igrejas que não tem janela, que tem janela, porém não tem fase de visibilidade para dentro e para fora. É um perigo. Porque às vezes os jovens estão sentados no culto e ele está na presença do Senhor Jesus. Aleluia, oh, glória a Deus. E o pregador está falando, me entende? E de repente passa um endemoniado que não quer nada com o evangelho. Está em cima de uma menina da igreja que está na presença do Senhor. E ele faz assim, ele passa, não? Ele passa assim. E a menina que estava na presença de Jesus, ela fica aqui. Aí levanta e o endemoniado tira a menina da presença de Jesus. Você entende agora? Então tem gente endemoniada tirando nossos jovens da presença do Senhor. O que tira uma mulher da presença do Senhor? Final da novela. Se o culto passar um minuto, dizem: rapaz, 9h30 começou o culto e o pastor não acabou ainda não. Porque hoje é o final da novela. E se levanta. E ela estava na presença do Senhor. De repente, no final da novela, tirou ela da presença do Senhor. Sabe o que aconteceu com a igreja Assembleia de Deus de São Paulo, Madureira? Nosso ministério em São Paulo.
Os cultos de quarta-feira foram suspensos e foram passados todos para quinta-feira. É decir, em São Paulo, nenhuma igreja, Madureira, creio que Missão também, Belém também, não fazem culto agora às quarta-feira. Por quê? Porque na quarta-feira, os irmãos, homens, obreiros, pastores, não vão para a igreja. Sabe por quê? Porque jogar Corinthians e Flamengo. Então, se um jogo de futebol está tirando os homens da presença de Jesus. Você entende agora? Então, vamos a arredondear tudo. Olha Pedro aqui. Olha Pedro aqui. Ninguém me tira, nem Corinthians, nem Flamengo, nem Palmeiras, nada, nem namorado, nem final de novela. Ninguém me tira da presença do meu Senhor. Diz aqui, Jesus, você é Jesus, tá bom? Para não chorar, é Jesus. Pedro, pessoal, olha como Pedro estava se sentindo. Assim mesmo, como eu vou fazer, eu posso imaginar Pedro assim, todo mundo falando assim na mente, não? Eu vou falar, mas Pedro assim, não pode falar, não tem problema não. Uau! Oh, que privilégio, oh meu Jesus, que privilégio, oh, que coisa maravilhosa. Aleluia. Vê como estava se sentindo Pedro? Pedro estava se sentindo, oh, que coisa gostosa, meu amado Jesus, ninguém me tira, não. Você entende agora? Mas você chega para a igreja e fala assim, estou morrendo, Jesus. Viva seu momento. Aleluia. Viva seu momento. Abraça o mestre através da oração, através da palavra, através do louvor. Abraça Jesus e de repente, essa menina canta aqui bonita, essa menina canta bonito demais. Quando ela canta eu fico assim, coisa maravilhosa demais, coisa boa demais. Aleluia. A menina cantando eu falo assim, que coisa canta bom demais. Você viver um momento do culto e você se deleitar na presença do mestre. Glória a Deus. E Pedro agora disse, ninguém me tira. Porém eu vou falar. Porque se todos falaram, também tem direito a falar. E como ele me está chamando, eu vou falar. Vamos saber a resposta de Pedro agora? Amém. Senta aqui, não está lá no texto. Olha a resposta de Pedro agora. Lembre-se, Pedro está em meio de sábios. Humanamente, sábios. Homens estudados. Homens com faculdade. Você entende agora? Homens que sabiam sobre lei judiciária, civil, política, tudo. E eles são um simples pescador. E eu posso imaginar Pedro assim, segundo como está na Bíblia, Pedro ficando na frente de Jesus e enche os seus pulmões e abre a boca. Eu vou falar. Porém, não vou falar como esses homens estudados, letrados estão falando. Eu vou falar pelo que eu, Pedro, mísero pecador, mais pequeno dos apóstolos, estou pensando do Senhor. E o que eu vou falar não é que ninguém falou para mim, nem que eu ouvi falar, é o que eu estou sentindo do Senhor. Glória a Deus. Está vendo a diferença? A diferença é que vocês ouviram falar, agora eu vou falar o que eu estou pensando do Senhor. Alguém ouviu por aí que na igreja tal Jesus está dando casamento? Esse é o problema dele. Você ouviu falar que Jesus dá casamento, é problema seu. Nós temos ouvido onça. Alguém ouviu falar que na igreja tal tem toalhinha fedorenta, que a pessoa pega a toalhinha e seca e escura? Esse é problema de você. Na igreja tal, você ouviu falar que tem 1 quilo de sal, você joga na terra e você passa por cima do sal? Esse é problema seu. Só que agora Pedro disse, eu vou falar, não as coisas que eu vi, eu vou falar que eu estou pensando do Senhor, sou eu. Eu me responsabilizo pela minha palavra. Não me deixo levar como uma folha pelo vento, não. Aleluia, Jesus. Para mim, Jesus. Para mim o Senhor é o Messias prometido, o Filho de Deus, o meu Salvador. O Senhor é o meu Salvador. Eu posso olhar Jesus fazendo assim. Eu posso imaginar Jesus fazendo assim.
Você entendeu agora? Você entendeu? E vamos de novo. Você vai falar para mim, você é o anjo Gabriel, tá bom? Você vai falar para mim, você é Elias. Você vai falar para mim, você é profeta Moisés, tá bom? Vamos cortar para trás. Os discípulos falando, eu ouvi falar que você é Elias, eu ouvi falar, vamos lá. Quem sou eu? Ok, olha, olha a cara de Jesus. Tá bom. E você que ouviu? Não, olha a cara de Jesus. Eu ouvi falar que tu és Moisés. Ok. Quando Pedro falou, o Senhor é o meu Salvador. Olha o rosto de Jesus. Fala aí, você é o meu Salvador. Você é o meu Salvador. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Pedro alegrou o coração do mestre. Pedro simplesmente falou, sabe o que? O Senhor é o meu. Na língua árabe, na língua grega e na língua hebraica, para quem não sabe, a palavra meu significa compromisso. É decir, Senhor, eu me estou comprometendo que você é meu e eu sou seu. Glória Glória a Deus, aleluia. Quando Pedro disse o Senhor é o Messias, é o Filho de Deus, ele está confirmando as Escrituras. E ele disse, o Senhor é o meu, é assim, o Senhor é meu, eu sou seu, você é meu, ninguém nos separa. Pedro estava contraindo matrimônio espiritual com Jesus. Não é para roubar um sorriso do mestre. Isso, aleluia. Mientras os outros estão falando, você é, isso está assim. Agora, quando você diz, Jesus, você é tudo para mim, rapaz. Você rouba um sorriso no rosto do mestre todos os dias. Mas se você falar Jesus, você me esqueceu. Você não lembra mais de mim, não, Senhor. Eu estou aqui, tem misericórdia de mim, oh, meu Pai, eu estou morto já. Olha para mim, para aí, fala assim: Jesus, você é o meu Salvador, o meu Senhor. Qual é teu nome, Jesus? Qualquer coisa que você pedir, Ele te dá. Vamos falar das meninas. Jovem, adolescente aqui, jovem. Vocês são casados? Você lembra quando ele conquistou você? Como ele se chamava? Ele não chamava, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Maria. Ele não chamava você de Maria, eu duvido. Pastora, como chamava o pastor para você? Ele não chamava você de como é a pastora? Não, eu duvido que você chamava Maria e não sei. Eu duvido. Sabe como chamava? Cuti-cuti. Minha princesa. Hã? Ainda chama de princesa ainda? Amor, tá vendo aí? E você, quando chama de amor, você faz assim, meu cara. Então, Jesus, quando disse, você é meu Salvador, você está conquistando a Jesus. Você não conseguiu casar com ela? Conseguiu casar com ela. Casou. De tanto falar cuchi-cuchi, com o bebezinho, conquistou a menina. Então vamos conquistar Jesus também. A igreja precisa conquistar Jesus. Vou te ensinar. Vou te conquistar como se conquista Jesus. Senhor, você é o Deus Todo-Poderoso. Para o Senhor não tem nada impossível. O Senhor é no céu, na terra, debaixo da terra e no meu coração. Olha, eu sem você não posso te entender. Olha, Jesus. Uau. Aí que me sei. Eu duvido se alguém me com a pastora. O pastor pode falar, ei, rapaz, sou pastor, mas eu chegou. Não, pastor? Com certeza. Se alguém me com a irmã Maria, algum camarada querer passar esperto, que ele vai falar, fala aí, pai, vai estar com ele não. Porque ele vai falar assim, não, ele é bonito, é pouco feio, tu me entende? Mas ele canta bonito. Você entende agora? Você, Pedro, ele estava se sentindo. Agora Pedro conquistou o coração de Jesus com uma palavra, e a palavra mais importante da história: o Senhor é o meu Salvador. Glória a Deus. Não era um homem estudado não, minha irmã, mas era um homem sábio espiritualmente. E os discípulos, Pedro, você não pode falar uma coisa dessa não. Cala a boca, Pedro. Os sábios, os inteligentes, de repente dizem para pastor, você não pode fazer um culto assim ao livre não. Fala baixo, pastor. Olha Pedro aí, não tem problema não. Porque na época tinha um veredicto escrito, uma lei escrita, que todos aqueles que confessassem a Jesus como Messias, como Filho de Deus, esse indivíduo, estava na lei na época,
quem confessasse a Jesus como Messias, o Salvador do mundo, esse tal tinha que ser expulso do templo. Esse tal tinha que ser expulso da sua casa, será casado com mulher ou homem, tinha que ser expulso do lar. Esse tal tinha que ser expulso da cidade e morar no deserto. Só que agora Pedro está quebrando a lei dos homens. Ele diz assim: ei, não quero saber se o pastor vai me expulsar da igreja. Não quero saber se minha mãe vai me deixar. Não quero saber se meu pai e minha mãe vão me abandonar. Porém, uma coisa eu vou falar hoje, amanhã e sempre: o Senhor é o Messias prometido, o meu Salvador. Glória a Deus. Tem gente que tem medo de falar que Jesus é o Senhor. Para ser expulso da faculdade, pode expulsar, não tem problema não. Virou missionário, faz um curso. Você está entendendo agora? Então, pessoal, claro, prudência é bom, tá? Mas não podemos, a igreja não pode ficar calada. Nós temos que confessar quem é Jesus para esse mundo lá fora. E viver conforme ao mundo, e viver conforme ao que falamos. Porque se falamos que Ele é nosso Salvador, temos que conviver conforme a nosso Salvador. Aleluia. Nos comportar como nosso Salvador. Amor, paz, dignidade, todas essas coisas que estão na Bíblia, temos que cumpri-las. Amém, pessoal? Amém. E Pedro diz assim: o Senhor é meu Salvador. E Jesus, que não deixa parado, vai em cima de Pedro e diz assim: Pedro, deixa eu te falar uma coisa. Todo mundo, Jesus vai dar outra bronca em Pedro. Não está acostumado a dar bronca, não? Jesus vai dar outra bronca em Pedro. E olha Jesus: Pedro, vou chamar um magrelinho. Vou chamar você mesmo. Você não está magrelinho não, mas vou chamar você mesmo. Você fica, ó, Pedro era pequenininho, tá? Pedro era pequenininho. Você fica assim, tá bom? Fica aí. A medida que eu vou falando, você vai subindo um pouquinho, tá bom? Tá bom? Pedro mais ou menos esse tamanho aí. E Pedro acabou de confessar que o Senhor é o meu Salvador. Vamos lá? Pedro, quem sou eu, Pedro? Você? O meu Salvador. Aí todo mundo diz: Pedro, não pode não, tá, por causa daquela lei. E Jesus se aproxima a Pedro e diz assim: eu vou falar algumas palavras e cada vez que eu fale, você vai. Amém? Olha o tamanho de Pedro. E Jesus disse assim: Pedro. E Pedro diz: aí vem bronca. Pedro, o que você falou está bem feito. Não foi nem carne, nem sangue que te revelou. Pedro, você bem-aventurado. Preste um pouquinho aí. Eu vou edificar, através dessas palavras que você confessou aí. Sabe o que eu vou fazer, Pedro? Eu vou edificar a tua família. Aí sube. Eu vou edificar teu lar, teu ministério, teu trabalho, os teus estudos. Pedro, enfim, sabe o que eu vou fazer, Pedro? Eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ti. Sabe por quê? Porque se você confessou que eu sou seu, então eu estou contigo até o final do século, Pedro. Aleluia. Então, por que estamos com medo? Aleluia, Deus. Porque estamos com medo se Jesus está conosco. Que queremos tocar-lhe. Irmão, está aqui, respira, pula, corre, estamos aí, Ele está aí conosco. Aleluia. É só acreditar. Que passamos por luta, dificuldade, tribulação, é normal. Jesus também passou. Mas lembre-se, essas penalidades que nós passamos no mundo, essas são passageiras. Já se está cercando, falta pouco, já se está aproximando o dia da vitória. A nossa vitória, a nossa festa está se aproximando já. Se prepara a igreja como a noiva que vai casar. Vai se preparando, vai limpando seu corpo, vai limpando sua vida espiritual. Vai comprando seu vestido branco, porque já o noivo está na porta já. Amém, meu querido? Só que tem um problema com Pedro. Pedro, Jesus falou para Pedro: Pedro, você é bem-aventurado. Eu vou edificar a minha casa, a tua família, tá. E sabe o que fez o Pedro? Eu sou muito crente, Jesus falou. Já porque temos uma rádio, pegamos na rádio, já somos caras. Já porque pregamos no ministério tal, já somos caras.
São Pedro, que eram pequenininhos, e cresceram porque Jesus falou: de fato, você é meu filho. Você me aceitou como o único suficiente Salvador. Você é meu filho. Porém, você tem um problema. Você agora quer humilhar os pequenos. Pedro já estava... Pedro... Eu sou Pedro. Era pequenininho, eu sou grandão. Eu falo em línguas. Aleluia. Eu falo 10 línguas. Eu conheço a Bíblia em todos os idiomas para frente. Você entende agora? E Jesus que não deixa parado, não, Jesus não deixa parado não. Jesus pega na mão de Pedro. Vem cá, Pedro. Deixa eu te passar para mim, Pedro. Para você, Pedro aí. De que você é meu filho, De que eu sou seu Salvador, sou seu Salvador. Porém, se você sair da linha, Pedro, Meu Deus. só um pouquinho assim. Se você começar a querer humilhar os teus irmãos, se você quer aparecer, se mostrar, o diabo vai te pegar e vai te arrebentar, Pedro. Porém, se você ficar firme na linha, no caminho onde deve ser, se você continuar confiando em mim, que eu sou o Deus Todo-Poderoso e para mim não tem nada impossível, ainda que se levante as portas do inferno, não prevalecerão contra a minha igreja. Aleluia. Está vendo aí? Então você fica firme, igreja, na humildade, no que somos para Deus. E ainda que se levante as portas do inferno, não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém, meu pessoal? Esse é um tema que é em segunda parte. Se amanhã, não sei se vou ter oportunidade na vigília. Se amanhã na vigília eu vou ter oportunidade, eu vou trazer, prometo para você trazer a segunda parte dessa mensagem. Que uma coisa só deu na vida da nossa vida. Amém, pessoal? Muito obrigado, que Deus venha lhe abençoar